Está em alta no meio da macumba falar de ancestralidade, como se ancestralidade fosse uma coisa muito natural e muito comum dentre nós desde os princípios da macumba. Isso poderia ser verdade se desde o começo nós tivéssemos mantido a tradição banto que nós herdamos, que forma a Umbanda e a Quimbanda brasileira. Mas, infelizmente, esse termo está sendo mal utilizado e quando nós utilizamos esse termo, infelizmente fica banal, porque são as mesmas pessoas que disseram besteira na internet e continuam dizendo, mas agora chamando de ancestralidade. Vamos entender mais um pouco sobre o culto aos ancestrais, principalmente na questão de Quimbanda, Congo, Angola? Fica no vídeo de hoje, pois este é o nosso assunto. Olá, eu sou Gesley Alves, sacerdote do terreiro São Jorge Guerreiro, aqui no Espírito Santo, em Jacaraípe, e a minha casa de Umbanda é tradicional, pé no chão, e a nossa porta está sempre aberta a qualquer pessoa que queira conhecer esta Umbanda. Contudo, aqui nós resgatamos o culto ancestral banto, Congo, Angola, esse culto Bakongo. É esse culto que vai trazer as premissas necessárias para formar a Umbanda e a Quimbanda brasileira. Sim, isso é inegável, já tenho diversos vídeos falando sobre isso. E é nessa raiz, nessa cosmovisão, que nós temos que nos deleitar para que nós possamos entender de fato como a ancestralidade é lida através desse viés nas nossas tradições afro-banto brasileira. Esse assunto é muito extenso e eu já fiz vários vídeos onde nós nos debruçamos sobre alguns temas recorrentes sobre ancestralidade. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo links para vídeos específicos onde eu trato sobre este assunto baseado em cada pensamento, em cada tema. Por exemplo, a última palestra que eu dei aqui no meu terreiro, que está disponível no YouTube, fala sobre as memórias ancestrais, ou seja, o tema é memória. E o que nós recorremos é a ancestralidade. Em outro vídeo, eu falo sobre ancestralidade sanguínea, a importância disso tudo para nós. Então, o tema é muito extenso. Não é a ancestralidade, é de onde eu vim. Não é somente isso. Existe uma cosmovisão, uma cosmogonia bem extensa, porque nós estamos falando de um povo que está pensando sobre isso há mais de 5.000 anos, que é o povo banto. Então, a única função que nós temos é simplesmente nos debruçar sobre este conteúdo. Eu já indiquei vários livros, vários artigos, então se você não quer me escutar, existe o material bruto da onde eu tiro todas essas informações que você pode se debruçar para estudar mais. Acadêmicos africanos preparados para resgatar o seu próprio culto, sua própria cosmovisão sobre isso. Não vai ser um umbandista brasileiro que só bebeu na fonte kardecista, na fonte de Rubens Saraceni, na fonte de Zélio Fernandino de Moraes, na fonte de Mata e Silva e muitos outros por aí que vai dizer para você a leitura banto sobre a ancestralidade. Ancestralidade não se resume somente de qual povo você veio. Existe uma leitura complexa sobre isso. Estamos entendidos por aqui? Mas o que eu quero trazer para você aqui é mais um dos aspectos do culto à ancestralidade aqui no Brasil. Dentro do culto de Quimbanda Congo Angola, ou seja, não é a Quimbanda luciferiana, não é a Quimbanda satanista, não é a Quimbanda de culto de Daimon, não é a Quimbanda de magia ibérica, não é essa Quimbanda. É a Quimbanda original banto, essa Quimbanda que vai tratar de ancestrais, de guias como compadres e comadres, que vai cuidar de baculos e boculos. E aqui é o nosso tema. Primordialmente, vamos entender dois conceitos aqui. Nós temos o baculo e nós temos o boculo, que são duas extensões da existência de um Zambia Umpungo,
que é esse Deus criador, esse criador do povo banto bakongo. Então nós temos o Deus criador Zambianpungo, o criador todo-poderoso sobre nós, e ele faz surgir duas criaturas, o bakulo e o bokulo. E também nós temos o povo bakongo. O povo bakongo é o povo que nasce nessa terra, ou seja, é quem está vivo. O bokulo é o ancestral do bakongo, ou seja, o bokulo é aquele ser humano que fez a passagem por Kalunga e chegou até Umpemba, o mundo espiritual. E de lá, vivendo as suas estações de existência, ele pode vir a ajudar o seu ascendente. Sabendo disso, esse ser humano que descende desse bokulo, ele vai fazer reverência a ele para que memórias ancestrais sejam ativadas e ele possa continuar o legado do seu ancestral. Dessa forma, a tradição se perpetua, o legado continua. Então, se o meu pai foi um prefeito e ele faleceu e eu faço culto ao meu pai e eu desejo me tornar prefeito, então o meu pai vai me ajudar e eu vou continuar o legado do meu pai da onde ele parou. E é nesse sentido que basicamente toda a sociedade banto funcionava. O líder de um acampamento sempre será daquela família, porque o pensamento estatal está naquela família. Já os ferreiros tinham uma família própria, porque a tecnologia da metalurgia estava lá, um ensinando para o outro, e havia o pensamento ancestral, a memória ancestral ativa ali. E assim servia para cada pessoa que vivia naquela comunidade. Já o bakulo é uma extensão de um Zambianpungo que trata tudo que é do campo espiritual. Os bakulos, eles não interagem diretamente com o nosso mundo, que fica na extensão de um sequê. Um sequê é a nossa terra, é a nossa dimensão terrena. Um pemba é a dimensão espiritual. Então, para que haja manutenção no mundo espiritual de um pemba, nós temos os bakulos. E na Quimbanda, nós temos contato com um bakulo em especial, que é o Essé, que aqui no Brasil foi conhecido como maioral, e eu já tenho alguns vídeos aqui sobre ele. Vai lá, assista e confira que eu falo mais sobre isso e você vai entender mais o que um bakulo faz. Entenda, toda a criação é uma extensão de um Zambianpungo. Uma vez que ele precisa gerar essa manutenção em toda a cosmograma da Dikenga, que eu também já tenho uma palestra sobre a Dikenga que você tem que assistir para entender tudo que eu estou falando aqui. Todo esse cosmograma só pode ser funcional se existem administradores para ele. Então, um Zambianpungo, como um criador genial que é, ele criou os bakulos para poder administrar a parte espiritual de um pemba, enquanto ele criou também outros seres para administrar o mundo material. Mas esses eu não vou falar aqui para não confundir a sua cabeça, porque por ser uma teologia muito diferente do que nós temos aqui no Brasil, eu tenho que ir devagar para que você possa ir absorvendo devagar. Concorda? Então, para que nós entendermos o culto a Bokulo, que é o ancestral, por hora, nós temos que entender a existência desses três seres: Bakulo, Bokulo e Bakongo. Bakongo é o ser vivente aqui da Terra, que nós podemos sinalizar como o próprio povo Bakongo. Seria a mesma coisa de falar de Jeová e falar que Jeová criou tudo. Jeová não criou tudo. Jeová criou o povo hebreu. O povo hebreu é o povo de Jeová. O povo indiano é o povo de Krishna. E assim vai. Cada um tem o seu próprio povo. Então, o Bokulo é o ancestral dos Bakongos. É alguém que se foi. Pensando nisso e olhando para a Dikenga,
nós entendemos que existe o mundo espiritual de um Pemba e o mundo material de um Sequê. Em um habita os Boculos e no outro habita os Bakongos. Quem administra tudo então? Zambi é um Pungo, porque ele é o Deus sobre tudo, mas a parte espiritual, quem vai administrar é justamente os Bakulos. Então, eu sei que os termos são bem iguais, mas dá para diferenciar. Sabendo disso agora, nós brasileiros descendemos sim do povo banto. De 100%, 90% dos escravizados que vieram para o Brasil foram pessoas bantus de diversas regiões dali que hoje nós conhecemos como Angola, Camarões e tudo mais. Toda aquela região são mais de 250 etnias bantu. Nós viemos deste povo que diz ser filhos de um Zambi, a um Pungo. Então eu, como descendente, eu também faço parte dessa família. Porque se existe uma família na terra, em um Sequê, que se chama Bakongo, e existe uma família no céu que se chama Boculo, então eu pertenço a essa família também, sendo descendente desse povo, assim como provavelmente você. Então esse vídeo não está falando com todo mundo do Brasil. Nós temos muitas miscigenações, mas com certeza dentre 100 pessoas que vão assistir esse vídeo, 90 delas são dessa família, porque nós não podemos ignorar o número de pessoas que vieram para cá escravizados que pertenciam a elas. Lembrando disso, nós resgatamos o culto a Boculo, que nós reverenciamos como os velhos sábios quimbandas faziam em sua terra natal. Se você está gostando desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal e me dá mais fôlego para trazer mais segredos como esse para você. Quando nós falamos de culto à ancestralidade, não é somente uma referência, uma reverência ou uma simbolização em nossos guias espirituais que se manifestam na Umbanda e na Quimbanda. Ou seja, não é somente o seu preto velho, o seu caboclo, o seu marinheiro, o seu cigano, não é somente esse povo. Principalmente se estivermos falando de compadre e comadre, o Exu e a Pombogira. Vai além disso. Nós, no culto de Quimbanda Congo, Angola, nós temos um princípio de cosmograma de intimidade com as nossas ancestralidades. Perceba que eu falei no plural, porque não é uma só. Nós estamos atravessados o tempo todo por diversas ancestralidades, porque principalmente nós brasileiros não somos um povo único, nós somos um povo atravessado por diversos outros povos. E até mesmo um indígena nativo, nascido e crescido de pais ali nativos também, vai ter uma certa miscigenação entre outras comunidades, etnias indígenas. Então nunca é sobre somente uma ancestralidade. E o povo banto já sabia disso. Pensando assim, o culto ao Boculo é um culto específico a um ancestral que você escolhe. Vamos lá. Lembrando que existem mais pessoas mortas do que pessoas vivas, correto? Muitas dessas pessoas mortas já reencarnaram. Então, a gente pode diminuir esse número pela metade, mas mesmo assim ainda é um número superior a pessoas vivas. Nós, conhecendo a nossa ancestralidade e conhecendo a nós mesmos, nós sabemos para onde queremos chegar. Sabendo desse alvo, eu vou convidar um ancestral que teve o mesmo anseio do que eu. Exemplo, eu vou dar de mim mesmo. Eu sou a 5ª geração de sacerdote na minha família. Então, antes de mim, vieram 4. A última pessoa dessas gerações, que foi a primeira a criar essa família de sacerdote, que foi o meu tataravô, ele era um banto.
Ele veio de Luanda, de Angola. Esse meu tataravô, ele casou-se com uma indígena tupiniquim. Então, desde a raiz da minha família, já veio cruzando essa miscigenação. Esse meu ancestral, ele foi um grande quimbanda em sua terra e aqui não foi diferente. Junto à comunidade indígena tupiniquim, onde ele foi inserido, ele aprimorou muito do seu conhecimento, fundindo o conhecimento daquele povo. E passou isso adiante, que passou para um, que passou para outro, que passou para outro. Mas passou por 3 pessoas antes de mim. Então, com certeza, muita coisa se perdeu. No culto ao boculo, que é o ancestral, e sabendo que eu tenho o desejo de me tornar o melhor sacerdote que eu possa ser, eu vou reverenciar quem? Quem é que eu vou chamar para me ajudar nessa seara? Justamente o meu tataravô, aquele sacerdote banto que eu conheço ele, eu sei que ele existiu e que ele tem anseio que a sua ancestralidade, que a sua tradição continue. Então eu vou elaborar culto a esse homem, que ele tem o interesse que a sua tradição e que a sua ancestralidade continue. A ancestralidade dele continua no meu sangue, mas a tradição pode se perder, porque se eu não passar o conhecimento adiante, ela se perde. Então ele tem esse interesse em me ajudar e ele vai me ajudar. E é por isso que é ele, o ancestral, que vai ser cultuado em um assentamento para que ele possa me ajudar de acordo com o culto, de acordo com a intimidade que eu promovo a partir do culto ao boculo. Ou seja, boculo é um ancestral que você escolhe para te ajudar. Você quer se tornar uma pessoa rica? Na sua família teve alguém rico ou alguém que ansiava ser rico? Você pode convidá-lo a ser assentado para que você cultue ele e ele te ajude a ser rico. Por quê? Você vai cumprir o sonho dele, o desejo dele, a continuidade dele em você. Você quer ser uma pessoa de autoridade, de poder na sociedade, um governador, um prefeito, um vereador, um deputado, um presidente? Olhe para a sua família. Quem ansiava por isso? Quem se tornou isso? A pessoa pode ter tido sucesso ou não. Se ela ansiava, agora, no mundo espiritual de um Pemba, ele tem condições de realizar os sonhos em você. É a expectativa do pai sendo projetada no filho. Não tem isso na psicologia? A mãe que força a filha a fazer o balé porque a mãe queria, sonhava em ser bailarina, mas não pôde. Projeta o sonho na filha. É a mesma lógica. Essa pessoa pode ter tido sucesso ou não, mas ela vai projetar a ajuda dela naquilo que você quer. Então não é uma questão de espiritualidade para se tornar uma pessoa iluminada. Isso a gente trata em outro local com outras formas. O boculo é esse ancestral que nós trazemos para perto para realizar um objetivo na nossa vida. Assim como eu quero me tornar um grande sacerdote, a melhor versão de 5 gerações de sacerdotes na nossa família, eu chamei o primeiro, aquele que mais tem sabedoria, conhecimento sobre o ato. Então você deve fazer o mesmo. E é justamente por isso que eu elaborei a apostila Culto aos Ancestrais, um culto de quimbanda antiga, um culto de quimbanda Congo-Angola, justamente reverenciando o boculo. Nessa apostila, além de trazer todas essas informações e informações a mais, tem a forma de você fazer o assentamento do seu ancestral, sem vínculo com compadre, comadre, preto velho, com marinheiro. Não são esse tipo de ancestralidade referente ali. Ali se trata desse ancestral que você escolhe. Você assenta ele para você tê-lo em sua casa. Isso entra dentro da cosmovisão banto, porque no passado, quando alguém muito querido da nossa família falecia, a gente enterrava ele dentro de casa, para que ele pudesse continuar a sua vida em um Pemba, dentro da nossa casa, em um CQ.
na nossa terra, ou seja, o espiritual vivendo junto com o material. Devido às normas sanitárias, isso não pode mais, isso não existe mais há muitos séculos já. Então, os quimbandas elaboraram esse culto, elaboraram esse assentamento para que nós tivéssemos a presença desses ancestrais na nossa casa, sem vilipendiar o seu cadáver, sem cometer crime nenhum, sem deixar a saúde sanitária da sociedade, da família em crise, mas de forma espiritual, trazemos ele para perto e ele nos ajuda a cumprir com as nossas metas, o nosso desejo, o nosso objetivo. No cosmograma da Quimbanda Banto, o Boculo é a primeira entidade a ser assentada, dependendo da família, mas também pode ser a segunda. Como assim? Nós temos 3 entidades a serem assentadas na sua vida. O seu compadre e a sua comadre, que são aqueles que estão mais próximos de você, que é o seu Exu e a sua Pombogira. Esses podem ou não incorporar, mas independente disso, o assentamento gera uma conexão com aquilo que está próximo de você. Perfeito, esses são os primeiros. O segundo é o Boculo. Esse está um pouco mais distante de você, por isso que você faz um convite a ele, ele pode aceitar ou não, e ele vai reverenciar a sua vida de acordo com o acordo que vocês fizeram ali. É um Boculo por pessoa, você não pode assentar mais do que um ancestral na sua vida. Então, até aí nós temos um casal de compadre e comadre e nós temos um Boculo, nós temos 3 entidades. A última entidade é o maioral, é o Baculo Essé, mas esse é só se você for se tornar um Tata Quimbanda, independente se você é mulher ou homem. Para que você se torne um sacerdote ou uma sacerdotisa de Quimbanda Congo Angola, você precisa ter Essé na sua vida e, como já disse, tem vários vídeos aqui já falando sobre o maioral. Compreendendo isso, nós podemos analisar que compadre e comadre trata a nossa vida mental, sentimental, que no caso é as comadres, e a nossa vida espiritual, a nossa proteção espiritual, que é o nosso compadre. Um é o protetor, o outro é o provedor. Um me protege, me guarda, o outro traz as coisas até a mim ou leva para longe de mim. São 2 aspectos que eles vão cuidar na minha vida para que eu possa me manter saudável aqui na Terra. O Boculo é essa terceira entidade que não incorpora, mas ela é reverenciada na minha vida para cumprir um objetivo único. Eu quero ser famoso, eu quero ser rico, eu quero ser um grande sacerdote, eu quero ter longevidade, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí a gente vai analisando qual o melhor ancestral que pode te ajudar nisso tudo. E em um cenário de sacerdócio, uma 4ª entidade, que no caso é o maioral. Basicamente, isso são os únicos altares, assentamentos que uma pessoa que quer frequentar uma quimbanda Congo Angola vai ter. Ele só vai ter coisas a mais se ele for um Tata Muloge ou um Tata Uanga, ou se ele for um Tata Quimbanda, ou até mesmo um Quimbanda feiticeiro, que não entra dentro do Muloge e nem de Uanga, que é uma terceira categoria muito mais ligada à cultura brasileira do que de fato à cultura banto, mas mesmo assim ainda faz parte da nossa Quimbanda Congo Angola. Se você tem interesse nessa apostila, é só chamar nesse WhatsApp que está aparecendo na tela, que eu tenho certeza que você será muito bem atendido. E se você não quiser essa apostila, nós temos mais de 350 apostilas sobre cultura afro-indígena brasileira e é um resgate cultural. Sem fundamento você não fica se você quiser realmente aprender com quem sabe, com quem estuda, com quem tem vivência nessas religiões. Mas eu deixo o meu alerta, não compre material falsificado meu se você deseja tirar dúvidas comigo.
eu só respondo às pessoas que compraram material comigo. Infelizmente, tem muitas pessoas que se apropriam do meu material, distribuem aí de forma criminosa. Essas pessoas já serão processadas no seu devido tempo. Então, não consuma esse material criminoso, porque uma vez que você compra conosco, você tem acesso ao próprio autor, que sou eu, porque eu sei que virá dúvidas e você vai poder tirar diretamente comigo. Eu conheço o material que eu publico porque foi eu que escrevi baseado na minha vivência, na minha pesquisa, na minha experiência, no olhar atento de outros sacerdotes que colaboram com o material. Então não perca o seu tempo nos chamando se você comprou material com alguém que está distribuindo de forma criminosa. Estou deixando isso muito claro porque sim, aparecem pessoas com esse perfil e infelizmente não valoriza o trabalho do irmão, porque eu dedico a minha vida a pesquisar sobre o culto e levo de uma forma muito rápida para vocês, através das apostilas, dos vídeos, levo de uma forma muito segura do que eu estou passando. Não é uma enganação, qualquer um que leu o conteúdo vai ver que é algo realmente muito autêntico. Quando possível, eu sempre estou acrescentando algo, ou seja, eu estou preocupado que você realmente vai aprender, mas eu acho muito injusto que algumas pessoas fazem isso de forma criminosa. Então eu também tenho que ter as minhas proteções contra isso. Mas se você não é essa minoria que faz esse tipo de coisa, você será muito bem atendido e eu tenho certeza que você vai gostar não só desse material, mas muitos outros. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para o nosso site. Dá uma olhada lá. Tem muita coisa que pode te ajudar no seu culto do dia a dia. Se você não quiser se aprofundar em um culto, tem de outro e tem de muitos cultos ali que eu faço questão de aprender, de vivenciar para transmitir esses saberes, porque a nossa ancestralidade, a nossa tradição deve continuar. Nós não podemos deixar todo esse conhecimento ir para um túmulo, porque nós nos fechamos a aprender com quem sabe, com os mais velhos, com quem realmente guarda esse segredo. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a nossa tradição e é claro que eu vou trazer mais vídeos sobre isso. Mas em caso de dúvida, deixa aqui nos comentários, pois eu sempre estou respondendo. E a sua dúvida pode virar um próximo vídeo, te explicando um pouco mais sobre aquilo que te deixou com caraminholas na cabeça. Se você não conhece o que é ancestralidade na visão Banto, eu vou deixar esse primeiro vídeo aqui para você ir lá e conferir essa palestra. Se você já assistiu, então clica no vídeo de baixo para você continuar maratonando no nosso canal. Deixa o seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Eu sou Gesley Alves, eu fico por aqui e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.